Filipenses capítulo 1, verso 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então o que é que Paulo ele está advertindo aqui à igreja de Filipos, na Macedônia? Filipos era uma cidade na Macedônia, e esse título Filipos foi dado em homenagem, né, ao pai de Alexandre o Grande. E ali essa cidade, ela nasceu ali uma igreja de Cristo, foi instituída uma igreja do Senhor naquela cidade. E agora, como sempre, nós sabemos, a igreja está esperando o arrebatamento, a igreja está esperando a promessa da volta de Cristo. Os apóstolos estão muito ansiosos quanto a isso, e contentes e felizes e alicerçados nessa esperança. E é uma esperança que a igreja nunca deveria ter deixado de ter. A igreja nunca deveria ter abandonado essa esperança, ter deixado esse alicerce da fé cristã ruir. E ruiu por quê? Porque não se prega mais, e as pessoas estão firmadas em outro tipo de doutrina que nem tem nada a ver com o que os apóstolos pregaram. Mas Paulo, direcionando-se à igreja dos Filipenses, Paulo ele fala algo, irmãos, que é muito importante, Ele diz para aquela igreja: olha, vocês apenas vocês devem se comportar dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Então Paulo pedia àquela igreja, Paulo orientava aquela igreja, que ele só queria uma coisa deles. Olha, Paulo, eu não estou pedindo dinheiro de vocês, eu não estou pedindo a oferta de vocês, eu não estou aqui entregando envelopes, como se Paulo estivesse dizendo isso. Eu não estou aqui entregando envelopes, eu não estou aqui pedindo dinheiro, eu não estou aqui buscando aplausos, elogios ou a glória de vocês. Eu só quero pedir uma coisa a vocês: se comportem de uma forma digna, conforme o Evangelho de Cristo. O que Paulo estava pedindo à igreja, amados? Que a igreja vivesse o Evangelho que eles estavam aprendendo, que a igreja praticasse o Evangelho, vivesse o Evangelho. Paulo estava pedindo isso. Poxa, querido, porque Paulo sabia que eles não iam ser salvos apenas por terem o título de cristão. Paulo sabia que eles não iam ser salvos apenas por estarem aprendendo o Evangelho. Paulo sabia que para eles serem salvos, eles precisariam praticar, viver o Evangelho. Por isso a preocupação do apóstolo em pedir aos amados irmãos da igreja de Filipos, ao pedir a eles e dizer para eles: amados, eu peço apenas que vocês se comportem, ou seja, que a conduta de vocês, o caminhar de vocês, o viver de vocês, as práticas de vocês, as obras de vocês, sejam dignas, de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus. Então, querido, eu faço a você essa pergunta: a nós, a quem são chegado o final dos tempos, a nós, a quem são chegadas a última hora, a nós que estamos vivendo as vésperas do arrebatamento, os poucos minutos que antecedem o soar da trombeta, a nós que estamos vivendo os maiores sinais de toda a história da igreja. A igreja dos apóstolos não viram os sinais tão grandes da vinda de Cristo como nós estamos vendo agora, irmãos. Em nenhum século passado, o mundo ou a igreja viu sinais tão fortes e tão grandes da vinda de Cristo. Em nenhuma outra geração, os sinais diziam expressamente: Cristo está às portas. Nós estamos vendo, os sinais falam isso todos os dias.
as revoluções, as crises financeiras, crises sociais, crise de personalidade, crise de caráter, crises e mais crises. Essas coisas, irmãos, gritam dizendo, essas crises que estão acontecendo hoje, esses grandes terremotos, os desastres que estão para acontecer em breve, ilhas que vão desaparecer do mapa, terremotos gigantescos que vão acontecer em breve, amados, e tsunamis gigantescos que vão fazer ilhas desaparecer do mapa. E isso que nós estamos vivendo hoje, esses sinais, esses acontecimentos, esses desastres, essas guerras, a imersão, a ascensão, melhor dizendo, a ascensão do grupo radical islâmico que está aterrorizando o mundo, ameaçando de destruir o Vaticano. E o Vaticano realmente é um país muito, muito fácil de se destruir, por quê? Não que ele não tenha as suas guardas, a sua defesa, mas porque é um país pequeno. Não precisa de coisa grande para destruir o país do Vaticano. É um país pequeno, um país localizado dentro de Roma. Então, a ascensão do grupo radical islâmico está colocando terror no mundo. Irmãos, enfim, mortes, guerras, a falta de paz nas cidades, as ruas lavadas por sangue, a falta de amor, a frieza da igreja, o desânimo da igreja, a ganância do povo que se diz cristão. Tudo isso grita, são sinais que gritam aos nossos ouvidos dizendo, Jesus dizendo, eu estou às portas. Eu estou voltando, minha igreja, se preparem. Mas infelizmente, amados, o que nós temos visto claramente é que o povo está dormindo. A sociedade está totalmente alheia em relação à vinda de Cristo. E por que a sociedade está alheia quanto à mensagem da vinda de Cristo? Porque os megas ministérios que estão na rádio, na televisão, não anunciam isso. As pessoas aprenderam pelo que divulga-se na mídia, pelos poderosos ministérios. É que igreja, não, você vai lá para resolver problema e leva um dinheiro para dar de oferta e pronto. Você leva o dinheiro lá para pegar um envelope e aprenderam isso. Esses homens são culpados da sociedade estar alheia quanto à volta de Cristo. Claro, Deus vai cobrar a culpa deles, mas vai cobrar a culpa da sociedade também. Então, amados, a igreja não está se comportando. Você que me ouve, você está se comportando dignamente conforme o Evangelho de Cristo? Você está se comportando dignamente conforme o Evangelho do Senhor? Você está vivendo o Evangelho? Você está praticando a palavra de Deus? A palavra de Deus, o Evangelho, ele se tornou a única regra de fé e prática na sua vida? Você abandonou os seus dogmas da antiga religião, os costumes, as tradições da antiga religião? Você está de fato vivendo a vontade de Deus, vivendo a palavra de Deus? Ele diz que uma igreja que vive dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, é uma igreja que, se ouve falar dela, que ela está combatendo com o mesmo ânimo dos apóstolos pela fé do Evangelho. Mas nós não vimos isso hoje na igreja atual, amados. Nós não vemos a igreja combatendo pela fé do Evangelho. Nós não vemos a igreja defendendo o Evangelho. Nós não vemos aqueles que se dizem igreja defenderem a palavra de Deus, lutarem por ela. Nós vemos aqueles que se dizem ser o povo de Deus, vestido com a camisa e pitman. Nós vemos aqueles que se dizem povo de Deus, levantando uma bandeira ou vestindo uma camisa do seu time favorito.
defendendo os campeonatos que foram conquistados, as taças que foram conquistadas pelo seu clube favorito. Nós vemos aqueles que se dizem igreja debatendo e defendendo ferreamente os pontos, motivos do impeachment, os motivos pró, os motivos contra, mas não vemos aqueles que se dizem igreja defendendo o evangelho, combatendo em favor do evangelho. Então, queridos, e isso nos mostra claramente, isso deixa claro, exala pelo ar, como o cheiro de um perfume ativo, que o povo que se diz povo de Deus nessa nação, não estão vivendo de uma forma digna conforme o evangelho. Isso já começa pelos altares das igrejas. Muitos dos cantores não estão vivendo de uma forma digna conforme o evangelho porque estão negociando os dons. Estão enriquecendo às custas dos dons. Nós temos no Brasil pastores milionários que enriqueceram vendendo o dom que Deus lhe deu. Nós vemos no Brasil pastores milionários que começaram uma igreja pobre e sem nada e hoje estão milionários às custas do dinheiro da igreja. Não estão vivendo conforme o evangelho de Cristo, e essa vida desses líderes corruptos, desses líderes evangélicos corruptos, ela tem contaminado a mente das pessoas, tem contaminado a mente dos pequeninos, tem contaminado a mente dos irmãos. Infelizmente, meus amados, há muitas poucas pessoas nessa nação vivendo de uma forma digna conforme o evangelho de Cristo. Mas o pior de tudo, nós vemos pastores deixando sua esposa e casando com outra mulher, com a irmã da igreja. Nós vemos pastores abandonando suas esposas, divorciando de suas esposas e casando novamente e continuando sendo pastor. Essa moda do divórcio segundo casamento entrou dentro da igreja, está em cima do altar. A maioria, ou muitos dos pastores do Brasil, vivem no segundo casamento. Vivem, alguns até no terceiro casamento. E se os pastores vivem nessa situação, então obreiros também vivem. Então a igreja também vai viver, porque esses homens são espelhos, são exemplo. Não estão vivendo de uma forma digna do evangelho de Cristo. E o pior, essas pessoas acham que serão salvas. Essas pessoas pensam que serão livres do juízo de Deus, da condenação eterna. E pensam que vão ser livres da condenação eterna por quê? Porque o ministério deles tem milagre, porque o ministério deles tem cura. Pensam que vão ser livres da condenação por quê? Porque o ministério deles estão crescendo. Amados, nós devemos andar de uma forma digna do evangelho. De fato, meus queridos, amados irmãos, nós temos que entender uma coisa. Paulo disse que quem vive de uma forma digna, de acordo com o evangelho, esse defende, combate pelo mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Pelo mesmo ânimo que os apóstolos combateram, a igreja também combate. Agora, eu vejo crentes combatendo pela placa da igreja. Eu vejo crentes combatendo pelo estatuto dos seus ministérios. Eu vejo crentes combatendo pelos dogmas de seus ministérios. Mas eu não vejo eles combatendo pela fé do evangelho, que é o que Paulo falou. O Espírito Santo nesse texto revela a Paulo, ele não nos manda combater pela placa da igreja.
pela denominação, pelo ministério. Ele nos manda combater em favor do evangelho. É o único que nós devemos defender. E logo, se o ministério que você congrega está dentro do evangelho, claro, ele também está sendo defendido. Mas nós precisamos, amados, fazer isso. Só que Paulo diz, irmãos, Paulo está dizendo à igreja, está incentivando a nós, irmão, a palavra de Deus incentiva a nós nesse dia, vamos combater pela fé do evangelho. Eu vi agora as notícias, agora nesse período de um mês para cá, talvez, nesse processo aí que o povo está pedindo impeachment, eu vi milhões de pessoas nas ruas do Brasil defendendo a Constituição brasileira. Então, por que não podemos subir nos púlpitos de nossas igrejas? Por que não podemos ir às praças também? Ir aos microfones de rádio, às telas de televisão, também para defender esse evangelho que está sendo corrompido por mentes malignas que entraram na igreja? Porque também não podemos combater e defender este evangelho verdadeiro que os apóstolos pregaram em nome de Cristo, pela revelação do próprio Senhor Jesus? Por que não podemos combater? Eu vejo pessoas arrumando intriga porque defenderam o seu time de futebol. Eu vejo pessoas arrumando intriga porque defenderam um partido político. Eu vejo pessoas arrumando intriga porque defenderam um determinado candidato. Então por que também não podemos arrumar intrigas defendendo o evangelho? Quando Cristo enviou a igreja, ele não disse, vão e façam amigos. Não. Quando Cristo enviou a igreja, ele disse, vão e façam discípulos, pregando este evangelho do reino. Façam discípulos, façam seguidores. E só podemos fazer discípulos e seguidores de Cristo, irmãos, se for pregando o verdadeiro evangelho. E se nós olharmos, como é conhecido de toda a igreja, olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos e para o livro de Atos dos Apóstolos, que mostra como algumas igrejas foram abertas, nós vamos ver que para fazer esses discípulos, irmãos, os apóstolos fizeram muitos inimigos. Por isso Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, a parte B, se eu quisesse ainda agradar os homens, eu não seria servo de Cristo, porque Paulo foi perseguido, Paulo foi ameaçado, Paulo foi preso, e os discípulos, os demais apóstolos também, a igreja também foi. Arrumaram inimizades, arrumaram antipatia gratuita, arrumaram, foram alvos de mentira, de críticas, de calúnia. Não houve um único julgamento de um cristão condenado pelo Império Romano. Não houve um único julgamento justo. Eles eram acusados por mentira. Alguns eram acusados de ter posto fogo em Roma, quando na verdade quem pôs fogo em Roma foi Nero, na sua loucura, na sua insanidade. Mas os cristãos foram julgados e condenados por essa prática, porque a culpa foi colocada em cima deles. Cristãos foram condenados com acusações injustas de que eram pedófilos. Cristãos foram condenados com acusações idólatras, injustas, de que violentaram mulheres. Cristãos foram condenados com acusações mentirosas, com acusações injustas. Mas eles lutaram até o fim pela fé do evangelho. E tudo não passava de mentiras, acusações contra eles. Então, meus amados, nós precisamos assumir uma postura diferente. Paulo diz, nós temos que nos unir e lutar em favor da fé do evangelho. Igreja, se nós não lutarmos em favor da fé do evangelho, se a igreja não fizer isso, ninguém mais fará. E se a igreja não lutar em favor da fé do evangelho, tentando desmascarar esses lobos, esses falsos profetas que estão aí, esses deturpadores do evangelho, se nós não lutarmos em favor do santo evangelho, infelizmente, amados, a população irá perecer. Porque só há um meio para salvar a vida deles, é a pregação do verdadeiro evangelho. Um evangelho misturado, um evangelho diluído, um evangelho deturpado, ele não tem poder
para salvar as pessoas. Então está nas mãos da igreja, dadas pelo Espírito Santo, o poder para defender esse evangelho, para combater as heresias pregando a verdade e assim, como Paulo disse, nos esforçar o máximo possível para ver se de alguma maneira algumas pessoas são salvas. Porque eis, amados, que é chegado os dias de Noé. Eis, amados, que é chegado os dias de Ló. E nós precisamos. Nós temos que agir. Nós temos que lutar. Jesus disse, não disse a vocês que não usasse espada, pois agora eu vos digo, quem não tiver espada, compre uma. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer, não para a gente usar armas. Estava dizendo, olha, quando eu estava aqui eu guardava vocês, mas agora vocês vão ter que lutar. Então, se armem, mas não com armas humanas, porque disse o apóstolo Paulo, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, e são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Então, meus queridos, é tempo de nós nos amarmos com essas armas espirituais que Deus nos deu e lutar, porque eis que é chegado o tempo da guerra, eis que é chegado o tempo da batalha. E nós não podemos mais ficar de braços cruzados e ver as vidas sendo levadas para o inferno, e ver esses homens mentindo em nome de Deus, distorcendo a santa palavra, e nós calados, como se eles não estivessem fazendo nada. Irmãos, eles estão adulterando e prostituindo o único instrumento de salvação da humanidade, a palavra de Deus. E Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de ousadia, de autoridade, de poder, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Mas ele diz, no verso 3, que haverão oposições, que a luta não vai ser fácil, defender o evangelho ou pregar o santo evangelho. Paulo advertiu e disse, sim, ele advertiu e disse, ele diz, no verso número 28, e em nada vos expandeis dos que resistem. Então Paulo está dizendo, olha, haverão muitos que irão resistir vocês, mas não se espantem com isso, não fiquem com medo, continuem lutando, continuem batalhando. Quer dizer para vocês, amados, que pelo menos um pouco nós já temos sentido isso aqui em Fortaleza. Pelo menos um pouco. A última emissora de rádio que eu passei, a penúltima emissora de rádio que eu passei por lá, eu vi pastores totalmente desesperados com este evangelho que eu estava pregando. E não eram pastores da Universal nem da Mundial, não. Eram pastores de Assembleia de Deus, furiosos. Eu tinha que enfrentar a cara daqueles homens todo dia, que olhavam para mim com a cara de ódio, e muitos já nem falavam comigo. Eu cheguei a ser ameaçado por pastores da Assembleia de Deus. Não fui agredido porque Deus teve misericórdia. Então ele diz aqui, não se espantem dos que vos resistem. Não se espantem dos que resistem vocês. Então não podemos nos espantar. Não podemos achar esse estranho. Outro dia, o obreiro Aloísio, um homem muito sábio, na sua simplicidade, mas ele é um homem muito sábio, sempre diz muita coisa que entra no meu coração. E ele disse para mim um dia, pastor, o senhor tem que se acostumar. Eu disse, irmão Luiz, rapaz, já está acontecendo a mesma coisa nessa rádio que aconteceu na outra. Agora também, por último, pastores com a cara ruim para o meu lado. O outro lá chegou a me colocar, a gente ficar dentro do estúdio discutindo, e ele dizendo, você está perturbando as minhas ovelhas. Você já tem ovelha lá que não quer dar o dízimo por causa dessa sua pregação. Enfim. Mas eu disse, rapaz, os homens ali já estão, os homens da rádio agora já estão igual os outros lá da outra rádio. E o obreiro Luiz disse para mim, pastor, onde o senhor for, vai ser desse jeito. Aí naquela hora Deus abriu meus olhos. E
Deus disse para mim: filho, você tem que se acostumar. Porque aonde você for, rádio, televisão, qualquer lugar, vai ser assim. Então, amados, nós não devemos nos assustar dos que resistem. Porque sempre terão esses homens que... Quem resiste, pastor? São os traficantes, bandidos? Não, irmão. Quem resiste são os próprios evangélicos. E o melhor, o pior, os próprios líderes evangélicos, a maioria deles. Eles quem resistem. Eles resistem. Então, queridos, nós não podemos nos espantar, nada vos espantei dos que resistem. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vocês de salvação, isso de Deus. Quer dizer, alguns acham que nós estamos loucos, os próprios evangélicos. Acham que nós estamos loucos, nós perdemos o sentido. Mas então, queridos, nós sabemos disso. Não podemos resistir, não podemos nos espantar daqueles que resistem. Não precisa ficar assustado. Isso vai sempre acontecer. Nós vamos ser perseguidos por eles. Teve um dos pastores que disse: eu vou perseguir um pastor, um homem que ficava na rádio lá dizendo direto que era profeta. Eu vou perseguir o Jardel Fernandes em tudo que eu puder perseguir. Isso. Ele disse isso: eu vou perseguir o Jardel Fernandes em tudo que eu puder perseguir. Irmão, isso é palavra de homem de Deus? Isso é palavra de profeta? Eu vou perseguir? Isso é palavra de endemoniado. Isso é palavra de incrédulo. Homem de Deus não persegue ninguém. Homem de Deus sofre perseguição, mas ele mesmo não persegue ninguém. É isso? Então nós não podemos, irmão, nos espantar isso, nos desanimar por isso. Porque o que para eles, o que é indício de perdição, para nós é de salvação, isso de Deus. E nós vamos sofrer por isso? Vamos, claro. Mas Paulo diz no verso 29, porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não apenas crer nele, mas também padecer por ele, sofrer por ele. Então o que Paulo está dizendo? Irmãos, a vocês em relação a Cristo, foi dado não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Então quer dizer, a nós foi dado não apenas crer no Senhor, mas também sofrer pelo Senhor. Lembro do que Jesus diz em Lucas capítulo 6, lá no Sermão do Monte. Ele diz assim, no versículo de número 22: bem-aventurado serão vocês quando os homens aborrecerem vocês, ou seja, quando os homens não gostarem de vocês, e quando vos separarem, colocar vocês à parte, desprezarem vocês, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem, ou seja, por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Folguem nesse dia, exultem, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Está vendo? O que ele está dizendo para nós? Que a nós, em relação a Cristo, foi dado não somente crer nele, mas também padecer por ele. O que Paulo está dizendo aqui? Que no dia que nós formos perseguidos por causa do Evangelho, por causa de Jesus, por causa da verdade, nós devemos folgar, nos alegrar, nos regozijar, porque será grande o nosso galardão no céu. E ele diz, porque assim também os profetas foram perseguidos. Então, para nós, amados, é um motivo de alegria. Então, você não tem que ficar com medo. Você não tem que ficar aí acuado com medo. Você tem que ir para essa guerra, para essa batalha. Sabe, irmão, nós temos que sofrer algo por Cristo, pelo Evangelho. Não que nós vamos lá insultar e sair correndo para ser de propósito. Não. Nós vamos pregar, nós vamos falar, vamos protestar, vamos aos shows, entregar os CDs para eles ouvirem. E aí, se eles nos perseguirem, tudo bem, nós estamos fazendo nosso trabalho. Então será, irmão, será uma glória para nós se sofrermos pelo Evangelho. Não tenha medo de sofrer pelo Evangelho.
Não tenha medo de perder pelo evangelho, de ser perseguido pelo evangelho. Não tenha medo de ser, diz aqui, de ser separado, de ser afastado, como alguns têm sido separados, ou seja, têm perdido cargos porque têm pregado o evangelho verdadeiro, têm perdido os cargos nos seus ministérios. Muitos têm sido injuriados, sentados no banco das igrejas e recebendo piada de pastores hereges, estão injuriando os pequeninos que creem na verdade. Muitos têm sido aborrecidos, ou seja, têm sido detestados por causa do evangelho. Então, querido, se alegre, se regozije, folgue nesse dia, disse o Senhor Jesus, porque o teu galardão será grande, será grande. Então, querido, foi dito a nós que nos foi dado não apenas crer em Jesus, mas também padecer pelo Senhor. Então, querido, temos que arregaçar nossas mangas e começar esse trabalho. Que trabalho, pastor Jadel? O trabalho de pregar a verdade, de defender a verdade, de lutar em favor da verdade, de propagar a verdade. E esse trabalho vai reverberar para nós em perseguições, em afrontas, em lutas e também, claro, em lágrimas e angústias, mas vai resultar em uma glória inefável que nos pode explicar, em um peso de glória indizível por toda a eternidade com o nosso Senhor. Então, querido, seja um cristão autêntico, ande de conformidade com o Evangelho de Cristo. Mesmo que você seja zombado no seu trabalho, no seu colégio, na faculdade, mesmo que você seja escarnecido nos lugares que você anda, frequenta, que as pessoas te conhecem, viva o Evangelho, sofra por ele, e você receberá uma coroa de glória. Defenda ele. Não aceite as pessoas distorcerem o Evangelho. Defenda, sempre que você puder, defenda. Defenda, lute por ele, tente esclarecer para as pessoas. Faça isso. Precisa se levantar um exército no Brasil, amados, para fazer